Paz, igreja. Amém. Bem, eu conheci o Ministério Somos com Jesus em 2005, né? Não queria vir, porque minha mãe chegou, Michele, fui convidada para ir numa igreja e vamos comigo? Eu falei, não, vai ser só mais uma igreja, eu não vou. Aí ela, não, vamos. Aí eu vim no primeiro dia. Quando ela chegou em casa, isso foi num culto de quarto aqui, que ela veio, né, com umas pessoas. E aí ela chegou em casa toda sorridente. Nossa, você vai amar se você for comigo, são duas pastoras. Nossa, a pastora canta lindamente. Eu falei, eu não vou, mãe, vai ser mais uma igreja, me deixa aqui. E aí tinha um culto da sexta e as pessoas foram até a minha casa para me convidar. Falei, tá bom, vai, dá 5 minutos aí que eu me arrumo. Eu vim sem ter atenção nenhuma, pastor. Quando eu cheguei aqui, eu sentei no terceiro banco. Parecia que só tinha a pastora Cláudia aqui dentro. Tudo que você falava era o que eu passava na minha vida. O sofrimento, as lutas. Jesus me libertou de muita coisa, me liberta até hoje, porque eu sou Ele constante, Ele me liberta, né? E Deus foi me moldando. A primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa foi olhar para minha mãe e falei a mesma coisa. E o seu marido falou, você contou tudo, né, mãe, para a pastora, né? Aí ela, não tive nem tempo de conversar com elas. E aí eu comecei a vir na igreja, mas era vir por vir, né? Me apaixonei pela sua voz e comecei a vir e vinha no culto, vinha numa Santa Ceia. Dentro de um mês teve o batismo, né? Eu não esqueço do dia do meu batismo, que foi 5/5/2005. Foi uma luta, porque o meu pai não queria que a gente se batizasse. Ele fechou a cara pra gente, falou, vocês não vão virar crente, que não sei o quê. Praticamente saímos fugida, né? Para mim, vir para os cultos, eu vinha... Foi aqui, pela pastora Clara. E para vir para os cultos, eu vinha de carona. Trabalhava, mas não tinha prosperidade, porque minha família era de uma base de idolatria, onde o diabo se andava e fazia festa, né? Jesus foi me libertando da mentira, do ódio, da tristeza, do rancor, da mágoa, da inveja, né? Por isso que eu falo que é inconstante dia, todo dia é uma luta contra a carne, né? Hoje eu tenho uma família, minha família abençoada, conheci meu esposo aqui na igreja, apresentado pelas pastoras, e a pastora Cláudia ainda pegou minha mão e falou, essa é a Michele, essa aqui é o Samuel, se conversa. E no outro dia a gente já estava namorando. Culpa da Ju, o carro da Ju quebrou e o Sá foi trocar o pneu. E aí já estamos juntos, vai fazer 19 anos. 19 anos estamos juntos. E eu era uma crente normal. Dei muito trabalho, reconheço isso. Me sinto culpada de não ter feito coisas antes, de não ter mudado antes. Mas em 2000, pior dia da minha vida foi em janeiro, porque eu saí com ele dos braços, praticamente torto de dentro de casa. E eu só lembrava que eu tinha que ligar para a pastora. E vocês não entendiam o telefone. Meu pai falou que eu estava tão em choque que ele me deu um tapa no rosto, pastor, e eu não lembro disso. E eu só lembrava, eu tenho que ligar para a pastora lá, eu tenho que ligar. E aí elas, acho que tinham mais de 10 ligações. A pastora Cláudia atende-me, o que está acontecendo? E eu, pastora, o Isaac está morto nos meus braços, o Isaac não respira, o Isaac está todo roxo. E ela falou assim para mim, e agora? O telefone no ouvido do Isaac. E ela falou assim, igreja, Espírito Santo de Deus, devolva a vida para o Isaac agora, em nome de Jesus. Os olhos do Isaac estavam revirados. Ele volta o olho, mas ele não respirava. Ele não tinha nenhum sinal de vida. Eu cheguei naquele hospital e ela comigo no telefone, você encostar no telefone. E ali, os médicos, foi Deus que colocou, porque eu entrei gritando. Em pleno Covid, eu descalça, gente, descabelada, só gritava, socorro, 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 meu filho
Tiago, ele não tinha uma fala completa. E ninguém entendia, só a pastora Cláudia. Só a pastora Cláudia, e ela falava: você está pensando que não tem nenhum autismo, alguma coisa? O coração de mãe, na hora, se ofende. Mas eu era ovelha. Ela sempre falou isso para mim: e por mais que você erre, você é ovelha, eu posso te corrigir. E naquele dia eu falava: pastor, eles estão dando choque no Isaac. Pastor, eles estão dando adrenalina. Ela: calma, amigo, vai ser para a gente contar a glória do Senhor. E foi mesmo. Infelizmente, eu perdi ela naquele dia, que foi o pior dia da minha vida. Eu nunca na minha vida ia pensar em perder a pastora Cláudia, porque para mim ela sempre aquela mulher jovem, linda, viril, sabe, abençoada. Eu pensava em perder pessoas, até meu pai e minha mãe antes dela, do que ela. E aí eu ligo para ela: pastora, a gente está fazendo a tomografia no Isaac. Não deu nada. Pastor, exames de sangue, não deu nada. De urina, não deu nada. De repente, Isaac senta naquela cama e começa a falar. Falar como eu estou falando agora. Só que infelizmente eu não pude contar para ela. Conversei com ela até 3:pouco da tarde. Tudo. Eu sei que foi as orações dela que trouxe ele de volta para mim. O Espírito Santo ouviu a oração dela. Eu também passei por uma luta, um nódulo na mama, e foi nesse lugar. Eu com muito medo. Eu cheguei com o exame e falei assim: pastora, não tem coisa boa, né? Ela olhou aqui para mim daquele jeitinho que ela olhava. Vamos orar, vamos crer. Em nenhum momento, gente, nem a pastora Kel e nem a pastora Cláudia me deixou sozinha. Se eu falo, coloco nas minhas redes sociais, eu falo para todo mundo que eu amo esse ministério, que eu amo a pastora Cláudia, que eu amo a pastora Kel, porque é verdade. Elas me aceitaram do jeito que eu cheguei aqui. Elas não quiseram saber da minha história. Elas me mostraram o verdadeiro Jesus. Elas foram realmente a minha mãe, porque nem os meus próprios parentes me defenderam de certas coisas. E hoje, se eu tenho Jesus, e eu olho para os meus filhos e falo para eles: vocês não vão cometer os mesmos pecados e nem os erros que eu cometi na minha vida. Deus é maravilhoso. Não quero, não posso e nem consigo viver longe desse Deus. Sou grata a Deus por sua vida, pastor. Você é uma bênção na minha vida. Ontem a gente saiu para fazer compra e eu entrando no mercado, eu vi um senhorzinho assim que me lembrava muito meu pai. E ele estava assim, pastor, no corredor, ele olhava o preço do arroz e saía e voltava. E aquilo ali dentro de mim me consumia. Aí eu falei para o Samuel, falei assim: vai atrás daquele senhor para mim, pergunta por que ele está precisando, sabe? Aí o Sá foi, achou ele no estacionamento, ele virou para o Sá e falou: moço, isso aqui está pago. Aí o Sá: não, desculpa, que a minha mulher está tão perturbada lá dentro do mercado, querendo saber. Chegou lá, pastora, o que a mão faz, não tem que ficar sabendo, mas eu mostrei para eles: vocês têm que ter mais gratidão, porque Deus, Ele tem suprido todas as nossas necessidades. Em nenhum momento o Samuel foi mandado embora do serviço. Deus nos desamparou. Deus fez demais para a nossa vida. Ela mandou a foto do carrinho de compra, gente. Que carrinho de compra! Tinha de tudo lá dentro, até a doação que vem, então. Que Deus abençoe a Michelle. E o que eu peço para Deus, que eu seja um instrumento nas mãos deles onde eu estiver. Em nome de Jesus, obrigada pelo seu testemunho. Eu também te amo, querida. Deus abençoe. Vai ser de testemunho. E desde então o Isaac fala. Desde então o Isaac fala. E foi no mesmo dia que a Michelle estava mandando um recado. Minha mãe já não podia mais atender. Então eu lembro de cada cena. É difícil. Mas vamos ver.